pessoal, sou a professora Daile Dantas e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a atividade mineradora no Brasil no século XVIII. Então vamos lá. Então, foram descobertas, as primeiras minas de ouro e diamantes no Brasil pelos chamados bandeirantes, Tem um outro vídeo aí que eu já falo um pouquinho sobre isso, eu vou deixar aí para vocês a sugestão para quem quiser assistir. Então, a partir da descoberta dessas minas importantes de ouro no Brasil pelos bandeirantes, o Estado português e as elites também puderam respirar novamente, uma vez que a atividade econômica mais importante anteriormente, que era a atividade da exploração do açúcar, ela já vinha entrando em declínio, sobretudo a partir da ocupação dos holandeses no Nordeste brasileiro, e do domínio da técnica de produção de açúcar pelos holandeses, que acabou derrubando a força que o açúcar brasileiro possuía no contexto estrangeiro. Então, a partir da exploração dessas minas de ouro e de diamantes que foram descobertas pelos bandeirantes, o Brasil se tornou no século XVIII o maior produtor mundial de ouro e diamantes. Então, esse ouro e esses diamantes, eles eram explorados principalmente na região que acabou recebendo a denominação de Minas Gerais por conta da concentração desses minérios. Minas Gerais, então, era o principal espaço de exploração desses minerais, mas também na Bahia, em Goiás e em Mato Grosso foram encontradas também em quantidades menores do que em Minas Gerais, metais preciosos. Então, esse ouro que era encontrado no Brasil, ele era explorado principalmente no cascalho dos rios, também era encontrado no barro das encostas e também em algumas minas que precisavam ser escavadas, que eram pouco profundas, não era tão difícil o acesso a esses metais preciosos. Então, com a possibilidade de enriquecer a partir dessa atividade econômica, milhares de pessoas foram atraídas para a região mineradora com a intenção de enriquecer de forma fácil. Então, houve uma mobilidade de muitas pessoas, de milhares de pessoas para o interior brasileiro em busca do enriquecimento fácil a partir da exploração desses metais preciosos. Além dessas pessoas que foram atraídas para explorar os metais preciosos, a gente pode incluir também um contingente de comerciantes que foram atraídos com a possibilidade de ampliar o seu mercado consumidor, de mercadorias básicas, desde alimentos até outras mercadorias mais sofisticadas, que poderiam ser consumidas a um preço mais elevado, por conta do distanciamento de outras regiões, onde esses produtos pudessem ser encontrados de forma mais fácil. Então, esses comerciantes, além dos exploradores dos metais preciosos, contribuíram com a intensificação populacional nessas regiões onde foram descobertas essas minas preciosas. Então, com isso, os bandeirantes, que foram os primeiros a encontrar esses metais preciosos em grandes quantidades, eles acabaram ficando, digamos assim, ciumados, por conta de outras pessoas, os chamados de forasteiros, que foram atraídos também para essa região em busca da possibilidade de enriquecer explorando os metais preciosos. Então, com isso, acabou surgindo uma espécie de briga mesmo, de disputa entre os bandeirantes, que eram sobretudo paulistas, e os forasteiros, que eram pessoas que vinham de outras regiões para explorar os metais preciosos e foram apelidados de forma pejorativa de emboabas pelos paulistas. Então, esses conflitos eles acabaram se intensificando e levando ao que nós conhecemos como Guerra dos Emboabas, essa disputa pela possibilidade de explorar essas regiões mineradoras. O resultado dessa disputa foi que nem para um e nem para outro. O governo português acaba percebendo nesses conflitos a possibilidade de exercer uma autoridade maior nessa região mineradora e estabelece a Intendência das Minas. Essa Intendência das Minas era como se fosse assim, o órgão responsável por distribuir, por organizar a exploração dessas terras, dessas áreas de mineração que fossem descobertas. Então funcionava mais ou menos assim. Quem descobria essa área onde podia se encontrar os metais preciosos
tinha a possibilidade de escolher uma parte dela e explorar, o restante caberia à Intendência das Minas fazer a distribuição e determinar quem seriam, né, os outros exploradores dessas áreas mais próximas. Então, assim, a gente começa a pensar quem eram os trabalhadores da mineração. Então, na mineração trabalhavam trabalhadores livres e também trabalhadores escravizados. E havia também nessa atividade econômica uma possibilidade de uma pequena mobilidade social. Então, se aquele trabalhador pobre de repente encontrasse quantidades interessantes de ouro, ele poderia, né, sair daquele garimpo mais rico do que o que ele chegou. Então havia uma possibilidade aí de mobilidade social. Mas, segundo Laura Vergueiro, essa atividade de mineração ela premiava poucos e castigava a maioria. Ou seja, os grandes beneficiários dessa atividade mineradora, na verdade, eram aquelas pessoas que já eram bastante ricas, né, e que tinham a possibilidade de empregar, por exemplo, um grande número de escravizados para trabalhar em seu benefício. Então, dessa forma, né, as desigualdades sociais elas eram bastante intensas na região mineradora também. A administração colonial, ou seja, a administração da coroa portuguesa, ela ia além da criação da Intendência das Minas, né? E também percebe nessa atividade econômica a possibilidade de aumentar os seus lucros. Então, estabelece uma série de impostos relacionados à atividade mineradora. O mais conhecido de todos, né, o mais famoso, digamos assim, foi o quinto, né, que representava o quê? 1/5 do ouro que fosse explorado no Brasil já pertenceria automaticamente ao governo português em forma de imposto. Ou seja, 20% do ouro explorado no Brasil já ia automaticamente para os cofres portugueses. Além disso, existia um outro que também era bastante conhecido, o chamado de captação. Então, para cada escravizado que fosse empregado na atividade mineradora, existia uma quantidade X de imposto que deveria ser pago. Caso aquele trabalhador não possuísse nenhum escravo, não importava, ele pagaria o equivalente a um escravo como imposto de captação. E havia ainda as chamadas de fintas, né, que era aquele imposto que deveria ser pago pela capitania, né, o imposto anual, de uma quantidade X de arrobas de ouro, que deveriam ser entregues também à coroa portuguesa, além dos outros impostos que já eram devidos automaticamente. Além de outros vários, né? Para tudo que acontecesse em Portugal vinha um imposto embutido aí, devido à população. Vou citar esses três aí que são os mais conhecidos. Então, à medida que esses impostos eles acabavam pesando um pouco, né, no bolso daquelas pessoas que exploravam essas áreas mineradoras, né, era comum também a sonegação desses impostos. Então, a gente conhece a expressão, por exemplo, do Santo do Pau Oco, né, carregar quantidades de ouro dentro das imagens de santo para tentar fugir dessa fiscalização e desse controle, né, tentar evitar o pagamento desses impostos. Então, quando a coroa portuguesa percebe, né, essas estratégias aí de sonegação, acaba estabelecendo as chamadas casas de fundição, né, que eram espaços para onde deveriam ser direcionados os metais, né, o ouro, por exemplo, depois que ele fosse descoberto, que ele fosse explorado, ele deveria ir diretamente para a casa de fundição, porque lá ele seria fundido, ele seria transformado em barra e receberia, né, o timbre da coroa portuguesa. Dessa forma, ele poderia circular livremente pela colônia, né, e não mais da forma como ele circulava anteriormente, né, com um controle muito menor nesse sentido. Foi a estratégia encontrada pela coroa portuguesa para evitar a sonegação desses impostos. Então, assim, fica uma pergunta para a gente, né, refletir um pouquinho, né, se o Brasil foi o maior produtor de ouro no século XVIII, para onde foi o ouro do Brasil, né? Então, boa parte desse ouro foi já diretamente para a coroa portuguesa através do pagamento dos impostos da mineração, né? E Portugal utilizava esse ouro para pagar os produtos que importava principalmente da Inglaterra, né? Produtos muitas vezes relacionados aos luxos que eram comuns na coroa portuguesa, né? Entre as pessoas que viviam na corte portuguesa. E os ingleses também, eles acabaram adquirindo quantidades significativas do ouro brasileiro
através do contrabando de mercadorias, né? Então, quem dominava o comércio eram os portugueses, né? Para as mercadorias chegarem ao Brasil, elas precisavam ser trazidas pelos comerciantes portugueses, né? Então, comerciantes ingleses perceberam a possibilidade, né, de burlar essa determinação e exerceram o contrabando. Então, o que é que eles faziam? Eles deixavam as mercadorias, né, para os comerciantes brasileiros revenderem aqui no Brasil e recebiam pagamento em ouro. Então, dessa forma, o que é que a gente consegue entender? Né? Que esse ouro do Brasil, ele passou por Portugal, né? Ele foi utilizado lá, sobretudo, para o luxo, mas ele acaba ficando retido mesmo na Inglaterra. E esse processo ele acaba justificando uma frase, né, de Eduardo Galeano, que diz o seguinte, né, que o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, deixou templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Ou seja, a concentração de capital, né, explorada a partir desse ouro brasileiro pelos ingleses, possibilitou que a burguesia inglesa conseguisse efetivar a Revolução Industrial, né? Então, para a gente pensar um pouquinho a esse respeito. Né? Então, essa atividade mineradora, ela dinamiza a economia colonial, né, no século XVIII. Como eu já falei para vocês, a mineração ela foi a principal atividade econômica do Brasil no século XVIII. Né? E trouxe possibilidades, inclusive, da ampliação do que a gente chama de mercado interno, que é a produção de mercadorias para atender às demandas da colônia. Então, essa área de mineração, ela atraía milhares de pessoas que iam tentar enriquecer, explorando os metais preciosos, e essas pessoas não iam deixar pegar uma parte do seu tempo para produzir, por exemplo, os alimentos que necessitavam para sobreviver. Então, isso abriu a possibilidade, né, para que comerciantes fossem para essas regiões levar essas mercadorias que eram necessárias, né, promovendo então a ampliação do mercado interno associado à atividade mineradora. Um outro aspecto que também sofre influência da atividade mineradora é o processo de urbanização brasileiro. Né? Então, diferente da atividade açucareira, que era uma atividade eminentemente agrícola, né, eminentemente rural, a atividade da mineração desenvolve bastante esse comércio e com isso acaba influenciando, né, o desenvolvimento da urbanização nas regiões de mineração. Por fim, né, é importante a gente pensar um pouco sobre como se constituía a sociedade mineradora. Né? Era uma sociedade que, da mesma forma que a sociedade colonial como um todo, né, era uma sociedade desigual. Havia, por exemplo, lá no topo dessa sociedade, né, as classes mais abastadas, elas eram constituídas por proprietários de grandes áreas de mineração. Então, aquelas pessoas, né, que já eram ricas e que eram beneficiadas com as melhores áreas para a exploração do ouro, elas acabavam enriquecendo ainda mais, né? Utilizavam grandes quantidades de escravizados, né, para trabalhar em seu benefício. Abaixo desses grandes proprietários, né, vinham o que a gente pode chamar de uma classe média colonial, né, que eram aquelas pessoas que não eram tão ricas quanto esses grandes proprietários, mas que também não eram pobres, como aqueles trabalhadores mais simples, trabalhadores mais pobres. Então, essa classe média ela era constituída, inclusive, por filhos, né, desses grandes proprietários de áreas de mineração, né, que muitas vezes iam para a Europa, se tornavam médicos, se tornavam advogados, né, e voltavam para exercer a sua profissão no território colonial, e constituíam, né, o que a gente chama de classe média. Ou então, aqueles proprietários de pequenas manufaturas, digamos assim, né, que não eram tão ricos quanto aqueles proprietários ligados à mineração, mas que também não eram pobres como os simples trabalhadores livres, que são aqueles que ocupam a outra camada dessa sociedade, né, os trabalhadores livres e pobres. E abaixo de todos vinham os escravizados, né, que ocupavam a base dessa escala aí da sociedade mineradora. Então, esses são os pontos mais marcantes, né, dessa atividade mineradora no Brasil, no século XVIII. Eu espero ter ajudado, né, nos estudos sobre esse período aí da história do Brasil. Se você gostou, não esquece de deixar seu like,
compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles possam também estudar um pouquinho mais sobre isso, né? E se não é inscrito no canal, não se inscreve, clica aí embaixo onde tem inscreva-se, se inscreva no canal para dar uma força e qualquer dúvida, pergunta, coloque aí nos comentários. Era isso, obrigada, até o próximo vídeo.